CBN para Maiores, com Ana Canosa. Ana Canosa maravilhosa, boa noite. A gente tá igual de cor? Tânia Morales, boa noite aos ouvintes. A gente tá igual, quase igual, Rapaz. olha só. E a gente nem combinou. A gente nem combinou, mas sabe o que é? Transmissão de pensamento. Você sabe que nesse... Tânia Morales, diga. eu acho que eu faltei nessa aula de história. A Rainha Elizabeth foi a nossa rainha? Eu achei estranho também, até dei uma pausa. A rainha de todos os brasileiros, eu falei, bom, minha não foi. Bom, mas enfim, vamos em frente. Diga, você amada. sabe que no dia 7 de setembro, bicentenário da independência deste país, você sabe de quem eu lembrei? De quem? De você. Por quê? Me conta. Agora eu tô emocionada. Fala. Foi pela fala do presidente. Quando ele mandou o imbrochável, eu falei, precisamos falar sobre isso. Com quem? Com Ana Canosa, que é a nossa sexóloga. Porque, afinal de contas, essa questão do ser imbrochável... Não ser imbrochável. Até eu fiquei pensando... Casar com uma princesa. Casar com uma princesa. Olha só, gata, tem uma coisa aí simbólica tão interessante, que é bem configurada numa estrutura de gênero masculino, apoiada no patriarcado, no machismo e tal. Inclusive, até a história da princesa, né? Quando a gente pensa nas princesas... dos contos de fadas mais clássicos e nos príncipes, é essa representatividade, né? A princesa é aquela donzela bondosa, bonita, né? No perfil bem europeu, magra, dos cabelos longos, né? Super prendada, Lourinha, sabe lavar, cabelo, passar, cozinhar, né? E casta, todas castas. Sim, não claro. É isso? E no castelo, né? Fica ali encastelada, joga trança. Encastelada, joga trança, não pode tocar o dedo no fuso, senão dá problema, não pode morder a maçã envenenada, senão dá problema. Pode, Não pode passar da meia-noite, tem que deixar o sapatinho, aquela história toda, tudo casta. E o príncipe é aquele cara que escolhe as princesas, é ele que escolhe, claro. né? Os homens fazem o baile para as princesas, para escolher as mulheres, então assim, autonomia feminina, zero. E o príncipe é aquele cara que vem no cavalo, né? E o cavalo é a representação de uma potência, né? Selvagem, aquela coisa toda, e com aquela espada enorme, né? Então, assim, tem uma associação. Falocentrismo. Para os nossos ouvintes, só para vocês entenderem do que nós estamos tratando. Existem dois conceitos, que eu acho que a Tânia já trouxe uma coisa importante. Um é o conceito de falo, outro é o pênis. Pênis é o nome que se dá ao órgão de um corpo biologicamente de macho. Tudo bem até aí? Todo mundo conhece o pênis, certo? Homens têm pênis, certo. Falo, embora seja sinônimo de pênis, na nossa linguagem, né, nos estudos de psicologia, da filosofia, da sociologia, o falo, ele é a representação do pênis, a representação simbólica, ou seja, o que a gente agrega, adiciona àquele órgão. Então, nós sempre adicionamos, né, na história das culturas patriarcais, tradicionais e machistas, a potência àquele corpo que tem um pênis. Então, é aquele falo, aquela representação. E a gente associou as mulheres, a vulva e a vagina, que o pessoal nem sabe qual é a diferença de vulva e vagina, mas tá bom. A gente associou aquela coisa assim pequenininha, bonitinha, borboletinha, frágilzinha e passiva. Esse tipo de representação simbólica, gente, já era, né? Nós estamos no século XXI, já foi. Gente, né? Vamos evoluir. Mas alguns vamos evoluir. Então, não é só quando fala do imbrochável, né? Tá dizendo assim, olha como eu sou macho, né? Como eu não me envergo, como eu não sou vulnerável, como eu sou potente, e todo aquele blá 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 que a gente já está careca de saber, né, e já cansado, inclusive. Porque a gente sabe que não é assim, né? Nessa masculinidade tão frágil, né, porque precisa ficar reforçando
o quanto este falo é poderoso. E o poder ligado ao falo, né, Tânia, tem mais do que relação só com o sexo. É o dinheiro, é a riqueza, né, é essa hierarquia, eu sou incrível, depois todo mundo está abaixo de mim, né, então tem toda essa, sabe, essa construção de poder, né, que está depositado no símbolo fálico do pênis. Símbolo fálico, ou seja, ser imbrochável é muito mais do que não ter, é muito mais do que o problema de ereção propriamente, quer dizer, de ter uma ereção sempre frequente. É muito mais do que isso. É você estar, mais do que você isso. Ser poderoso. É ser poderoso. E isso não combina muito, né, com tantos outros argumentos, né, de coitadinho, todo mundo me fala mal de mim. Então, uma coisa que não combina muito na família, nós não vamos falar sobre isso, mas enfim. Mas enfim. Nós não estamos aqui para isso, né? Mas existe um homem que não broche? Que não broche? Que veja, gente... Não existe. É possível, em algum momento da vida acontece. Quando a gente fala da disfunção erétil, né, ou do brochar, entre aspas, a gente está falando de uma perda de excitação. Por que a gente perde a excitação? Então, assim, ou a gente nem inicia uma excitação, então você começa o jogo erótico e você não tem uma excitação, né, fisiológica, que faz com que o pênis... que o sangue entre nos corpos cavernosos e fazem a ereção masculina, ou você não tem essa excitação, ou você se sente excitado, mas por alguma razão fisiológica, o seu pênis não reage à excitação. Então, por exemplo, uma coisa de ansiedade de desempenho, a adrenalina, né, ela aumenta o cortisol, que não ajuda a circulação sanguínea. Então, um homem, quando chega numa relação sexual muito ansioso ou muito preocupado com a sua performance, ou preocupado para agradar a parceria, ou porque ele está vivendo uma situação, ele pode muito bem até estar excitado com a situação, mas o pênis dele não funcionar, não reagir porque ele está muito adrenalinado, por exemplo. Então, né, a excitação pode não acontecer fisiológica e a pessoa estar se sentindo excitada, ou o próprio temor, o próprio medo, a própria ansiedade, fazer com que a pessoa também não se sinta excitada, ela está com tanto medo, então, que o foco da cabeça dela está em outro lugar. Sim, não é o que você pensou, mas assim, o foco está em outro lugar, está no medo. Eu pensei nesse exato, Isso. Quando você fala assim, eu não broxo e tal, você depois precisa dar conta disso, e eu acho que na hora H, isso vem como uma cobrança. Exatamente, exatamente. Agora, também pode acontecer, Tânia, desta pessoa que tem um pênis, perder a excitação no decorrer da relação sexual. Isso também pode acontecer por causa de ansiedade, muita preocupação com o prazer da parceria, com o movimento, etc. Ou porque passou alguma coisa na cabeça da pessoa, a pessoa já não estava tão afim, e de repente chegou ali e começou a pensar, sei lá, nos boletos para pagar no dia seguinte. Ou aconteceu, ou mudou a posição sexual, e a posição sexual já não é mais tão satisfatória, ou a parceria fez algum barulho, alguma coisa que a pessoa não gostou, né? Ou simplesmente a pessoa estava cansada. Também, Tânia, isso também é importante a gente dizer, olha só. Às vezes, tem alguns homens que têm a latência ejaculatória, ou seja, o tempo entre o início da estimulação até a vontade de gozar, de ter um orgasmo, eles têm a latência mais longa, tá certo? Demora mais. E o que acontece? Demora mais, exatamente. Aí ele está ali na relação, e a relação sexual, com penetração, ela é alguma coisa que você gasta energia, né? Tem uma movimentação ali, tudo bem que não é uma maratona, mas tem ali uma movimentação. E às vezes, se a pessoa tem uma latência muito longa, às vezes ela pode cansar, sabe? Durante a relação. Fisicamente, não tem fôlego. Fisicamente. E aí acaba perdendo a ereção por causa disso também, porque aí a pessoa fica, putz, a excitação não chega lá em cima para ter orgasmo. A parceria já tá com aquela cara de tipo, tá, já deu, né, gato, vamos nessa. E aí a pessoa acaba perdendo a ereção. Então tá bom. Então a gente tem esses dois fenômenos. Essa ereção que não acontece no início, ou essa ereção que se perde ao longo da relação. Muito bem. Então todos os homens vão passar por isso na vida. E quanto mais os homens vão envelhecendo, assim como todo o nosso corpo, o nosso corpo já não responde como respondia aos 20 anos, né? Tá certo? Pra tudo, então, claro. Tudo,
né? O joelho não responde, a coluna não responde, o pênis também não responde assim. Então, a partir de uma certa idade, vamos pensar assim, perto dos 50 anos, os homens já vão sentir uma diferença na sua ereção. Às vezes eles não sentem a ereção tão rija, então já sente uma diferença ali na rigidez. A partir desse período, mudam, né, vai mudando, né, às vezes não fica tão rija. A própria angulação do pênis, né, quando o homem é jovem, ele tem uma ereção que fica assim super, né, ali quase 90 graus ali. E ao longo da idade, essa angulação vai diminuindo, vai mudando, não vai subindo tanto. Assim como também o volume ejaculado e o volume, a ejaculação, como é que fala? O tanto que ela consegue atingir de distância. Nossa, também fica menor. Uhum. Também, minha filha. Então, não só Caramba, muda a angulação, muda tudo. como... Por quê? Vai ficando mais desafiador manter uma corpo, ejaculação. Ou uma ereção. Uma ereção, vai ficando mais desafiador, e também vai depender muito do tipo de relacionamento sexual que aquela pessoa está tendo. Então, se é uma parceria nova, se é uma parceria já antiga, né, que já se conhece há muito tempo. Às vezes, só olhar um corpo bonito, que agrada, não necessariamente pode fazer com que a ereção aconteça. Então, a pessoa até gosta, mas dependendo de como está o corpo, se o cansaço, essa ereção já não vai chegar como era antes. Ai, Tânia, tem uma coisa, né? As mulheres, elas também ficam bastante ressentidas, porque mulheres que estão acompanhando, né, os homens, então desde muito jovens, que têm atividade sexual, então aquele parceiro, ele olhava para ela saindo do banho e já tinha uma ereção à distância. Então. Agora não, meu amor, não vai ser assim não, não é só olhar para o corpo não. Não é só olhar. Vamos precisar de uma forcinha ali, né? Sim. Então as mulheres também, as parceiras também estranham às vezes. Mas né? aí não pode se sentir rejeitada por isso. Porque é uma questão fisiológica, como qualquer uma. Que se desgasta no corpo com o tempo, como todas as funções biológicas. Exatamente. Isso. Então, os homens vão perder ereção ao longo de toda a vida, em situações diversas. Eu já tive pacientes com 25 anos, eu já tive pacientes com 30 anos, que perdem ereção por questões de medo de desempenhar, né? Vários. Né, gente? E os homens ao longo do essa masculinidade, esse padrão de masculinidade, o quanto é ruim para os homens, né? Exatamente. E, além do que, né, Tânia, a gente sabe que para os homens a penetração ela é bastante prazerosa, por conta da estimulação do corpo do pênis e da glande na movimentação da penetração. Então nós sabemos que para os homens a penetração ela é interessante. Porém, muitas vezes, esta sexualidade apoiada no falo, ou seja, a relação sexual só acontece com o pênis, as mulheres só têm orgasmo com penetração, o que não existe, porque 85% das mulheres têm orgasmo com o estímulo do clitóris. Então, essa sexualidade apoiada no desempenho do pênis, ela faz com que os homens percam a possibilidade, não desenvolvam a possibilidade de estimular outras áreas do seu próprio corpo. Então, o que eles fazem? Para garantir que esta ereção esteja sempre ali, presente, não só para ele ter prazer, mas para ele também impressionar a parceria, né? O que acontece? Vai direto para a penetração. Então, vamos garantir esse negócio. Então, já vai aquele pênis em riste, pá! Que graça tem? Olha só, a média de uma relação sexual mediana, bem mediana mesmo, em que o homem consegue manter uma ereção para ter uma ejaculação, é 7 minutos, 5 minutos, que graça tem isso, meu bem? Então, essa necessidade fálica do pênis ereto, ela atrapalha, porque a gente não desenvolve outros prazeres no corpo. E quanto mais velho é o homem, mais nós vamos precisar de outros estímulos para que a ereção ela seja satisfatória. Então, é mais nheco-nheco, que é muito mais gostoso, do que só apoiar a relação sexual na penetração.
E às vezes, se não tem uma ereção, tá tudo bem. Você beijou, você abraçou, você fez outras coisas, e beleza, depois você resolve isso em outro momento, né? Sim. Agora, claro, né, Taninha, hoje em dia, nós temos vários recursos ótimos para homens que têm disfunção erétil, né? Então, nós temos as medicações, por exemplo, que são tomadas, algumas são tomadas diariamente, outras são tomadas antes da relação sexual, que favorecem a ereção para homens que podem tomar essa medicação. Elas são incríveis, elas são maravilhosas. São incríveis, mas eu não tem gente que já toma de tanto medo de perder a ereção que já toma por via das dúvidas? Eu tenho pacientes, né, que com 30 anos começaram a tomar medicação para ereção, e aí ficaram 10 anos tomando. Aí chega um ponto, e toda relação, chega um ponto que a pessoa já não sabe mais se ela consegue ter uma ereção sem a medicação. Então aí começa a duvidar da própria capacidade de ter uma ereção, porque já usa a medicação como uma bengala ali, né, que é para estar sempre ali, presente, pronto. Não correr o risco. Exatamente. Então, é muito triste, porque uma pessoa de 30 anos completamente saudável não precisa de medicação para ereção. Então, e aí fica uma dependência psicológica do medicamento. E olha, é bastante difícil de tirar, viu? Primeiro porque muitas vezes as parcerias não sabem. Então, olha, a pessoa está tomando a medicação. Aí tem várias parceiras ao longo da vida, parceiros ou parceiras. A parceria normalmente não sabe. Se esse homem, a gente faz um projetinho para ele tirar a medicação, e eu faço, né, esse projetinho tirando aos poucos, então eu peço para manipular. Então, se a medicação é de 50 miligramas, então eu peço para fazer manipulação de fazer 40 num mês, depois 30 no outro mês. Só que o que acontece? Acontece que este homem, ele vai ter, não é que ele vai ter, mas seria muito interessante que ele contasse a parceria que ele está fazendo o desmame da medicação. E essa parceria acolhendo isso, fica tudo mais fácil. Gente, Agora, se ele não conta, o medo de falhar durante o desmame é muito grande. Então aí fala, não vou parar, né? E aí vai passar a tomar remédio, sei lá, o resto da vida. Gente, mas você vê que tema tabu, né? Super. Os homens não falam porque eles não querem se expor, tem medo de que as mulheres não entendam e talvez tenha mesmo dificuldade, porque também essa cultura do falo, né, do homem viril e tal, também está em nós mulheres. Isso, então, tem que desconstruir para todo mundo, né? É desconstrução total para todo mundo. Nossa Senhora, é um negócio assim que a gente precisa o tempo todo ir falando, porque as pessoas de fato, elas ficam, e os homens, Taninha, eles têm uma tendência, sabe, a tentarem resolver tudo muito sozinhos. Então eles não dividem com as parcerias dos seus conflitos, sabe? Não dividem, não dizem, tá acontecendo isso, não sei o que é, dá uma crise, ele não vai resolver, e normalmente vai resolver com medicação. Fazer terapia para entender o que está acontecendo, para entender, sabe, quais são os medos, porque também, Tânia, olha só, é interessante como a gente está falando de falo, né, de representação simbólica, muitas vezes a disfunção erétil ela é só um sintoma de outros sentimentos de vulnerabilidade que aquele homem está vivendo. Então, perdeu o emprego, ou não está bem no emprego e está sem grana, está se sentindo falível, está se sentindo vulnerável diante desses critérios que se foram estabelecidos para você ter um falo superpotente, que é o dinheiro, que é a capacidade de seduzir, que é o carrão, que é o status, etc. Então, qualquer interferência, insegurança nesses fatores da vida, nessas dimensões da vida, podem levar um homem a ter perda de ereção. Ele não tem nenhum problema físico, mas a questão emocional dele é tão mal elaborada que ele não se dá conta, ele não permite a vulnerabilidade, que o corpo dele acaba deflagrando a sua dificuldade. Materializa ali, né? Exatamente, que é a tal de somatizar, né? A gente chama de uma disfunção erétil psicogênica, ou seja, ela é movida por questões psicológicas e acaba sendo reproduzida num sintoma físico, orgânico. É interessante isso, né? Sim, olha, a sexualidade é muito rica, né? A sexualidade toma o ser humano do ponto de vista cultural, do ponto de vista emocional, é impressionante, tá tudo ali.
É muito legal, Agora, para além dessas questões todas que levam a brochada? É isso, é que eu ia usar um termo mais sofisticado, mas me fugiu, a brochada. Tem também questões, tem pessoas que têm dificuldade, tem problemas de ordem física, né? Exatamente. Então, quais serão esses problemas que podem levar à disfunção erétil? Problemas cardiovasculares, então hipertensão, diabetes mellitus. A diabetes, ela pode interferir se ela não for controlada, né? Porque ela vai fazer uma alteração na circulação sanguínea e nos nervos sensitivos, aqueles que vão oferecer a sensação de prazer dentro do pênis. Síndromes metabólicas também, sintomas do baixo trato urinário também podem ser associados à disfunção erétil. Fumo, obesidade e sedentarismo são fatores de risco, né? Porque eles podem lá na frente gerar problemas cardiovasculares, etc, etc. Então, essas são as causas físicas, os aspectos orgânicos mais comuns que podem levar um homem à disfunção erétil. Além do outro fator de risco, que é que a gente já falou, a própria idade, né? Que vai dificultando. Que aí não tem como esse fugir. Pênis, aliás, fugir é pior. Exatamente. Exatamente. Bom. Agora, os aspectos emocionais, como a gente falou, a gente tem essa coisa da ansiedade do desempenho, medo do fracasso, que falamos bastante, comprometimento de autoestima, então homens, por exemplo, que não se acham tão potentes, tão interessantes, né, e autoimagem, olha, eu não tenho um corpo maravilhoso, eu não tenho um pênis de um tamanho que eu acho que tem que ter, porque essa história também, viu, gata, do negócio do falo, também tem isso, né, os homens sempre acham que tem que ter um pênis de 25 centímetros. Então, é um negócio, calma, tipo, menos, parece né, que eles gente? querem para competir entre eles, né? Porque perguntaram para as mulheres se de fato isso é tão importante. Mulher não gosta, né, meu bem, porque machuca um pênis de 20 centímetros, vamos combinar, né? Então tem isso também, né, essa representação desse pênis, e aí quando você vai, por exemplo, para filmes eróticos, os pênis que estão lá são todos retinhos, né? E grandes. Claro, aquele cara é um ator de filme pornográfico, tá certo? Ele é a exceção, ele não é a regra. Então aquele homem olha aquela cena e fala, olha pro pênis dele e fica miúdo, né? Comprar um carro, preciso comprar um revólver. Não é? Pois é, exatamente. Todos são símbolos fálicos, já dizia Freud, né? Quer dizer, para dar uma complementada aqui. Para complementar essa minha sensação de potência. Então a questão da autoimagem também corporal, que pode estar ligada também ao tamanho do pênis, como nós estamos falando. Dificuldade de comunicação com a parceria, com o que gosta, o que não gosta, falta de intimidade e confiança, conflitos de poder, como nós estamos falando, problemas conjugais também podem levar à perda de ereção, né? Não são só as mulheres que têm dificuldades sexuais porque brigou com a parceria. Os homens também são afetados por isso, mesmo que eles não queiram dizer isso, né? Mesmo que eles não queiram sentir. Então, viver brigando, viver em discussão, sabe? Ter sido traído, viver dilemas emocionais, amorosos, assim, não é tipo assim, o pênis tem como o pessoal brinca, né, que tem a cabeça do pênis e a cabeça que são duas, não é, gente, não é. E uma só, corpo, mente, tá super interligado, então um homem com questões conjugais, né, mal trabalhadas também podem estar. Transtorno de estresse pós-traumático, pessoas que sofrem traumas, depressão são fatores de risco para a disfunção erétil. Muito bom. Dito tudo isso, então, gente, vamos, né, nos libertar, todos, homens e mulheres, dessa pressão para que o pênis tenha um desempenho incrível. Não precisa ter esse desempenho todo, vamos com calma. Às vezes falha, falha, tá tudo bem. Então, assim, a minha dica olha só, falhou, abraça, beija, fala, hoje tá com preguiça, vai fazer outra coisa, liga a televisão, vai ver um filminho gostoso, depois, quem sabe, se rolar mais pra frente, vai. Se não rolar também, mas não precisa fazer aquela cara horrorosa de decepção, chorar, fingir que não tá acontecendo nada, pelo amor de Deus, gente, isso aí não vai funcionar. Boa. Ana Canosa, sabia que você não ia decepcionar. Não, gata. Obrigada. Mas de vez em quando eu decepciono. Bom, como todos. Também você às vezes dá uma brochada. De vez em quando eu sou broxável. Beijo, meu amor. Até semana que vem. Um beijo, querida. Até semana que vem. Tchau. Ó, você faça a sua pergunta sobre sexo para Ana Canosa. A gente nunca fala o nome de ouvinte que faz pergunta de sexo.
É privacidade. Mande por e-mail cbnparamaiores@cbn.com.br. Ana Canosa responde a sua dúvida sem falar o seu nome.